Hoje nós temos um tema aqui, hoje é dia de Páscoa, e nós vamos falar sobre nós cremos nas palavras de redenção de Jesus. Nós sabemos que hoje é domingo, e domingo de Páscoa é dia de nós comemorarmos a ressurreição de Jesus. O que nos diferencia, meu irmão, é que nós não estamos simplesmente numa religião. Nós não seguimos uma historinha, um conto de fadas, uma inverdade. Nós seguimos a um homem, a um Deus que se chama Jesus. E conforme a palavra dele, nós cremos que esse Deus, esse Cristo, ele não simplesmente morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo, ele está à direita de Deus Pai, e intercede por mim, e intercede por você. Ele é um Deus atento, real e vivo sobre as nossas vidas. Lucas 24, versículos 5 ao 7, ele diz assim na palavra do Senhor. Você pode nos acompanhar pelos slides. Lucas 24, 5 ao 7, diz assim: na beira do túmulo, do domingo pela manhã, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então esse é o domingo de boas novas, de boas notícias. Esse Cristo, que teve a sua morte no madeiro, numa cruz, que na cruz levou os meus e os seus pecados, ele se fez maldição por nós. Ele morreu no madeiro, né? Nós percebemos quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos os últimos instantes de Jesus. Nós percebemos Jesus numa ceia com seus discípulos. Logo após essa ceia, Judas sai, vende Jesus por 30 moedas de prata. Olha só, o coração do homem é capaz, né? Vendeu Jesus por 30 moedas. Jesus, ele foi com seus discípulos para um monte chamado Getsemane. E naquele lugar, a Bíblia nos conta que ele começou a orar. E naquele monte, é interessante que nos conta um detalhe, diz na palavra do Senhor que ele começou a suar sangue. E você deve estar se perguntando: é possível isso acontecer? Meu irmão, é possível sim. Uma pessoa no nível de estresse profundo, de ansiedade profundo, de medo tão profundo, as veias sanguíneas do homem estouram e com o sangue, com o suor, ela se mistura e você começa a suar sangue. Então Jesus, ele estava em extrema pressão naquele momento. E ele pede para os seus discípulos: orem, intercede por mim, né? Quando ele volta, eles estão dormindo. Ele diz: olha, vigiem, orem, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta, eles estão dormindo lá. A Bíblia diz que vem um anjo encorajar Jesus naquele momento. Ele estava prestes a cumprir o seu propósito. Ele chega a orar: Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E chega Judas com os fariseus, com os saduceus, lá prendem Jesus, levam Jesus. Jesus ele é completamente colocado ali, julgado, né, condenado injustamente. A Bíblia nos conta que dão tapas no rosto de Jesus, que caçoam de Jesus. Jesus é colocado no madeiro, anda até o lugar do Calvário. Colocado com 2 ladrões, né? Um à sua esquerda, outro à sua direita.
Se você não sabe, a morte de cruz era a pior morte da época. Escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Jesus levou essa cruz. Você precisa ter um entendimento, uma revelação disso. Que essa cruz, a gente às vezes deixa muito superficial, mas essa cruz era minha e era sua. Quem merecia ser condenado, quem merecia esse lugar, era eu e você. E ele pegou essa cruz e ele se colocou nesse lugar, ele morreu na cruz, o seu sangue foi vertido por eu e você. Logo após 6 horas, mais ou menos, ele já foi levado, foi colocado a um túmulo, foi colocado uma pedra, e Jesus, digamos, ficou lá. E o que a Bíblia nos conta sobre esse Cristo, sobre esse Jesus que se rendeu com toda a soberania, meu irmão, ele se rendeu a esse lugar, ele não foi obrigado a ir numa cruz, ele se doou a esse lugar, ele se entregou. João 13:13, ele diz assim, ó: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia do seu lar, Jesus sabia do seu lugar, Jesus sabia do seu propósito, Jesus sabia da onde ele veio e para onde ele estava voltando. Ele não estava perdido. Jesus, entenda algo, ele não é o coitadinho da história, meu irmão. Coitadinho de Jesus foi levado numa cruz. Não. A Bíblia nos relata em João 10, do 17 ao 18, olha isso. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Eu dou a minha vida, ninguém me tira a vida, eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Eu dou a minha vida por amor, por uma ação prática, por uma escolha prática de revelar a maior história de amor que existe, de um Deus que se desfez, que não se usurpou ser igual a Deus, se lançar no madeiro a mim e por você. Mesmo, meu irmão, se nós for sondar o nosso coração aqui, só você sabe o que você já aprontou na sua vida. Tantos erros, tantas falhas, mas é nesse lugar que Ele nos amou. A Bíblia nos conta que Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Ele não nos amou quando a gente era crente, evangélico. Não. Ele nos amou quando a gente estava perdido, caído, sem destino. E Ele nos amou nesse lugar. E o amor dele permanece sobre as nossas vidas todo dia. Eu e você somos amados por Deus. Se você não entender que a nossa relação com Ele não tem a ver com um livro de regras, não tem a ver com protocolos, tem a ver com amor, tem a ver com um profundo amor é que eu sirvo ao Senhor Jesus, com um profundo amor que eu obedeço aos seus princípios, por amor que eu realmente me entrego a essa vontade e desejo que o Senhor cumpra tudo aquilo que Ele tem para cumprir na minha vida e na sua vida.
O que nos prende a viver essa relação com Deus é baseado nessa confiança, desse amor que o Pai tem sobre as nossas vidas e do amor que nós temos pelo Pai. Meu irmão, protocolo não vai te prender a você viver com Jesus o resto da sua vida. Se você não o amar, outras coisas vão roubar esse amor que você deveria entregar para Jesus. Se você não fixar os seus olhos com paixão em Jesus, com entendimento e compreensão, você vai olhar para outros lados. Você vai largar, não é Deus que vai largar de você, é você que vai largar Deus. Você que não vai querer saber de Deus. Você que vai tentar fugir de Deus. Mas quando nós entendemos que somos amados, meu irmão, a Bíblia nos conta em Romanos 8, do 38 ao 39, não há mais nada que possa nos separar do amor de Deus e da sua presença, meu irmão. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga comigo aí, nada me separa do amor de Deus. Nada. Nada. Isso está muito claro aqui na sua palavra. João 14, 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse amor de Jesus nos abriu uma porta para uma relação baseada em intimidade, baseada em amor, baseada em convívio, baseada numa questão diária de eu e você vivermos com Deus. Você pode invocar a presença de Jesus todo dia. Você pode clamar pelo Espírito Santo todo dia. Não pense que é só num culto aqui, que é numa reunião. Se você fechar a porta do seu quarto e você buscar, Ele vai vir. Ele vai falar com você. Ele vai revelar o amor que Ele tem pela sua vida. Ele vai constranger o seu coração. Não pense que Deus é mau quando Ele fala não para você por alguma coisa. A Bíblia nos diz que o Pai, por amor, corrige os filhos que amam. E se logo nós não somos corrigidos, nós não temos um pai, nós não somos filhos, nós somos órfãos. Mas se nós temos um pai que nos ama, entenda algo: o pai que te ama, ele não vai querer que você faça tudo aquilo que você quer fazer. Por quê? Porque você vai se perder. A independência do seu coração, a corrupção que é dentro de você, o pecado vai te levar distante de Deus. Mas esse pai de amor, ele vai te dar direção, ele vai dizer não, ele vai dizer pera, ele vai dizer muda, ele vai dizer não é por aí. Ele vai te mostrar um caminho, e ele vai te dar uma direção. Nessa noite, Deus quer dar direções específicas para a sua vida. Ele quer trazer esse entendimento e essa revelação profunda e íntima do poder que há de um Deus que é ressurreto, meu. De um Deus que é vivo, real e detém todo o poder e autoridade. Vamos lá, nós vamos a alguns pontos hoje aqui. O primeiro ponto que nós aprendemos aqui em Lucas 24, do 13 ao 14, ele nos fala sobre nós escolhermos o caminho de ressurreição na nossa vida. Como assim? Olha o que diz aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém,
No caminho conversavam a respeito de tudo o que Ei, som. Ei, som. Ei. Ei. de Lucas 24, versículo 13 e 14, você precisa entender. Isso acontece quando esses discípulos, eles ainda não tinham recebido a revelação, o entendimento, a compreensão que Jesus já não estava mais morto. Jesus estava vivo. Por eles entenderem que Jesus estava morto, tu imagina, pensa comigo, eles tinham toda a esperança depositada em Jesus. Eles viram os milagres de Jesus. Eles andaram com Jesus. Jesus não era alguém ao qual eles tinham ouvido falar. Era alguém que eles tocavam, provavelmente comiam na mesa junto, andavam, tinham conversas íntimas e reais. Eles viram milagres de Jesus. Então não era algo distante para eles, era algo real. Mas aquilo tudo que eles tinham simplesmente morreu. E eles perderam a esperança. Eles deixaram entrar a dúvida, a incredulidade no coração. E eles começaram a seguir outros caminhos, outras direções. Eles estavam indo para outro lugar. Porque afinal eles estavam pensando, e ali talvez discutindo entre eles, o que eu vou fazer da minha vida? Afinal, Jesus morreu. Eles estavam tristes, abatidos, indo para Emaús, quando eles deveriam permanecer em Jerusalém. Eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido ali. Olha só, Lucas 24, 17. Eles lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam indo por Emaús. 2, a Bíblia nos conta. Logo surgiu mais um. E começou a caminhar com eles para aquela direção. Meu irmão, aquele era Jesus, tá certo? Mas eles não sabiam que Jesus estava ali com eles. Jesus estava diferente, mas era Jesus. E Jesus pergunta para eles: olha, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? O que vocês estão falando aí? O que me diz? O que está acontecendo aqui? Jesus, naquele momento, estava chamando eles para o lugar correto, não estava chamando eles para outro caminho. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, estava alcançando eles em outra direção enquanto eles estavam perdidos. Entenderam? Era para eles estar num lugar, mas eles estavam em outro lugar, abatidos, entristecidos, indo para outro caminho, mas a graça e a misericórdia de Jesus alcançou eles naquele lugar. Jesus estava ali. E eles estavam andando por um caminho, meu irmão, a qual eles tinham entregado as cartas. Eles estavam andando por um caminho de desistência, de tristeza, de ansiedade, de ódio, de medo. Por qual caminho você tem andado aí? O que tem firmado os seus pés? Para onde é que você está indo? Como que você está construindo a sua vida? Quais são os pilares, os fundamentos? Qual é o foco? O que atrai o seu coração? O que mexe com você? O que como que está a sua alma? E o que está acontecendo na sua alma? Para que direção e para qual caminho está te levando?
1 João 5,11 diz assim, ó: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é o seu Filho. Jesus, ele quer nos atrair para essa vida, esse caminho, essa direção de ressurreição, e nos alcançar e tirar todos os nossos anseios, medos, preocupações, desesperos, e nos dar um caminho correto. Porque ele é o caminho correto. E muitas vezes nós nos vemos perdidos. Quem é que já se viu perdido aí? Perdido. Perdidos, abalados assim. Acontece na nossa trajetória de vida. Tem uma frase aqui: o que importa, o que realmente importa no céu é quem está lá. Nosso destino final não é um lugar, mas é uma pessoa. Eles estavam andando para Emaús, já não sabendo mais o que afinal eles estavam fazendo, o que afinal eles estavam indo lá. Quando eles andavam com Jesus, eles iam para onde Jesus ia. Quando eles perderam de vista Jesus, eles começaram a ir para onde eles, talvez, tiveram a intenção, alguém deu uma ideia, alguma coisa, mas não era o caminho que eles tinham que estar, não. Não era aquela porta, não era aquela oportunidade, não era aquela direção, não era aquela vontade de Deus, mas eles estavam indo. Segundo ponto que nós aprendemos aqui: ouça a voz suave de Jesus nas dificuldades. Continua aqui, Lucas 24:15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Nós precisamos receber Jesus em qualquer situação ou circunstância da nossa vida. A presença dele, ele sempre vai nos abençoar. Sabe, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas Jesus, ele parecia um desentendido, um desconhecido ali para eles. O que estava cegando eles? Obstáculos estavam impedindo eles de ver Jesus. E no meio, meu irmão, das dificuldades, dos anseios, no momento que a nossa alma grita, aconteceu algo, há desespero, medo, perturbação, a nossa mente não para, a ansiedade nos toma, nós não conseguimos muitas vezes ouvir Jesus. Parece que Jesus não está, mas Jesus está no meio da tempestade, Jesus está no meio da confusão. Jesus não é somente o Deus dos montes, a Bíblia nos diz que Ele é um Deus dos vales também. Ele é o Deus dos dias alegres, mas Ele é o Deus dos dias tristes também. Ele é um Deus quando as coisas estão bem na nossa vida, mas Ele é Deus quando as coisas não estão bem na nossa vida. Deus é Deus, meu irmão. Ele é Deus. Mas no meio das dificuldades, nós começamos a andar sem rumo, sem direção. Nós não sabemos discernir o que é de Deus para a nossa vida, o que não é. Qual é a porta de Deus para a nossa vida, qual não é. E muitas vezes nós começamos a dizer de maneira, sabe, até errada. Porque a alma grita: Deus me disse algo. A gente pensa que Deus disse algo, que Deus nem está no meio. Deus não tem nada a ver, mas a gente está dizendo que Deus disse, que Deus deu direção. Que é Deus. Porque a alma grita. E Deus está dizendo uma coisa e nós estamos ouvindo outra. E nós nos convencemos muitas vezes que é a voz de Deus, mas quando não é a voz de Deus. Escutar Deus nos tempos de crise e de dificuldade, meu irmão, é um desafio, meu irmão. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor: aquieta a minha alma, Senhor. Começa a orar aí comigo: aquieta a minha alma, Senhor. Coloca a mão no seu coração aí: aquieta a minha alma, Senhor. Quieta a minha alma, tira esse anseio, tira esse medo, sabe, tira essa mente inquieta que não para.
e nos ensina a ouvir a sua voz no meio disso tudo. Existe uma voz no meio dos dias difíceis. Eu tenho essa notícia para você. Existe uma voz de Deus. Mateus 28:20 diz assim, ó: eu estarei sempre com vocês até o final do tempo. Até os últimos dias, Deus está conosco, meu irmão. Jesus veio ao encontro, sabe? E Jesus vem ao seu encontro hoje. Você deve desfrutar da presença de Jesus e você deve ouvir a voz de Deus. Hebreus 4:7: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações. Deus está falando aqui. Deus está falando comigo. Deus está falando com você aqui nessa igreja, nesse lugar. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração e ouça a voz do Espírito. Não endureça o seu coração. Esteja aberto para o novo de Deus, esteja aberto para o caminho do Senhor. Terceiro ponto: supere as limitações da incredulidade. Mateus 24:25, ali o começo diz: e ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer. Jesus estava falando com eles. Existia a voz, o Cristo estava do lado deles. Jesus já tinha revelado o que ia acontecer com a vida dele. Não era uma novidade que Jesus ia morrer, e não era uma novidade que Jesus ia ressuscitar. Deus já tinha falado isso para eles, Jesus já tinha dito. Mas naquele momento ali, a incredulidade tomou, a dúvida tomou conta do coração, e isso trouxe confusão para eles. E eles não conseguiam mais entender a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo ali para aqueles dois discípulos: ora, como vocês custam para entender as coisas. Como que vocês são difíceis de colocar em prática o que está a direção. Vocês não estão compreendendo, vocês não estão entendendo, vocês não estão discernindo. Parece que vocês não recebem com o coração aberto as coisas. Está difícil de vocês crerem, confiarem. A religião sem um relacionamento com Jesus, ela é cega. A leitura bíblica sem a revelação do Espírito Santo, ela informa, mas ela não transforma. E a revelação sem a obediência, ela é ineficaz. Jesus, ele morreu por pessoas e não por argumentos. A religião complica, mas Jesus, ele simplifica as coisas. Olha só, 2 Coríntios 3:6 diz assim, ó: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso quer dizer? Aqueles discípulos ali, eles sabiam as coisas, tá certo? Eles conheciam as Escrituras. O próprio Jesus tinha falado com eles. Mas eles não receberam isso com uma revelação completa. Era simplesmente conhecimento, entendimento. Eu sei que eu devo fazer isso, eu sei que é esse caminho, eu sei que isso é o certo, mas parece que muitas vezes, talvez seu coração se sinta assim, ó, parece que falta algo para você começar a caminhar de uma maneira diferente. Sabe o que falta? As escamas cair dos olhos. Você precisa de uma revelação. A gente não consegue convencer ninguém, nem é o nosso papel convencer alguém de alguma coisa. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós trazemos clareza, nós trazemos palavra. E a palavra que nós trazemos aqui como igreja, ela vem de uma palavra revelada. Vem com entendimento, compreensão. O que você precisa? Você precisa receber compreensão.
revelação, entendimento da palavra. Você precisa ter entendimento desse Cristo que é vivo, desse Cristo que venceu a morte. Você precisa ter entendimento, sabe, compreensão dos princípios do Senhor, senão se toca na lei e obrigação. E não é por obrigação, não é por protocolo, não é por carimbo, sabe? Você não tem uma carteira assinada com Jesus. Mas você permanece nessa relação com Jesus. E não é só você saber, a Bíblia diz que aquele que me ama, ele guarda e ele pratica as palavras. E Jesus, ele diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é... Sabe, ele está falando sobre ensinamento, ele está falando sobre a doutrina dele, ele está falando sobre o caminho dele. Meu irmão, é um prazer andar com Jesus. É um prazer cumprir os princípios. Se ainda para você existe uma dificuldade nisso, existe um peso, existe um fardo, existe um descontentamento, sabe? Existe uma luta interna de você está faltando nesse momento uma revelação de Jesus. Você precisa abrir o seu coração e receber algo novo do Senhor na tua vida. Eu preciso receber algo novo do Senhor na minha vida. Quarto ponto, confie na liderança profética das Escrituras. Lucas 24:5. Como demoram a crer em tudo os que os profetas falaram. É isso que ele está falando, vocês demoram a crer no que os profetas disseram. Vocês demoram a crer nas profecias, na palavra de Deus. Vocês, têm dificuldade em entender e andar nesse caminho. Vocês têm dificuldade em discernir o que Deus está falando para a igreja nesses dias. Meu irmão, parece que a gente, infelizmente, né? Você que assistiu a última live aí que eu fiz, a Bíblia diz que já era para ser mestre, mas tem que dar leitinho, sabe? Porque já era para estar em outro lugar com Deus, mas está no superficial ainda com Deus. Por quê? Porque não, parece que não escuta as coisas. Parece que é à toa, parece que não desce no seu coração, parece que a gente está falando abobrinha aqui quando a gente fala alguma coisa. Sei lá, a gente chama você por uma responsabilidade de servir. Parece que não tem revelação o que é servir a Deus. Quando diz que Deus vai fazer algo na sua vida, que precisa mudar algumas coisas, parece que não recebe a voz, não recebe a direção, não discerne o que Deus está fazendo no meio da igreja, te chama para uma reunião, vem metade. Te comunica algo para a igreja, as pessoas não colocam em prática. Meu irmão, que luta é essa? Que dificuldade é essa para receber aquilo que o Espírito de Deus está nos dando para andar no caminho daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Mateus 10:41 diz assim, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Você não pensa que eu venho pregar aqui sem orar o que Deus quer? Eu venho pregar na força do meu braço aqui, a gente faz igreja na força do braço. Não, meu irmão, é pelo Espírito. A igreja é de Jesus. Nosso papel é obedecer a direção de Deus. Se Deus te colocou nesse lugar, existe uma direção de Deus para a sua vida. Esse é um ambiente a qual Deus vai te impulsionando, Deus vai te direcionando, Deus vai te levando para algum lugar. Mas eu sei que a rebeldia do nosso coração luta em a gente querer fazer o que nos dá na telha, conforme a vontade que a gente tem, no tempo que a gente tem. A gente só faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Mas não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus.
existe uma direção do Senhor para as nossas vidas. Vocês estão entendendo aí? Daí o que acontece? Sabe, quem congrega nesse lugar, aqui tem esse lugar como casa, como igreja, tá certo? Diz que eu sou o seu pastor. Meu irmão, se eu sou o teu pastor, assim, nós precisamos cuidar e direcionar. Mas quem não se deixa ser cuidado, quem não se deixa realmente entrar na vida, receber direção, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, como quer, deixa eu dizer algo para você, talvez você não seja ovelha, você seja bode. Estude qualquer hora aí como que o bode age e vê como que a ovelha age. Estude, você tem um tema de casa nessa semana. Estude as características de uma ovelha, estude a característica de um bode. Tá certo? E daí você sonda o seu coração, ora com Deus, tá? E vê o que você é. Eu sei que eu tenho pastor na minha vida, tá certo? Eu sei que eu tenho gente que me funciona, que eu escuto a voz, que eu abro o meu coração, que fala na minha vida, que fala na vida da Laura, e você não pensa que não puxa a nossa orelha. Puxa. Tá certo? Mas existe uma voz e uma direção profética. Eu vejo tanta gente com dons aqui, sabe? Deus está levando a gente para outro lugar aqui nessa palavra. Existe gente com dons aqui. Eu vejo gente com dons, gente que Deus quer levantar, gente que já para estar sendo usada, que está 1, 2, 3 anos aqui que vai fazer, gente que está tempo caminhando com Jesus. Mas cadê os frutos, meu irmão? Cadê os frutos, cheio de promessa, cheio de palavra? Mas e aí, não rompe a sua vida espiritual? Porque a gente desafia para algo, mas não se posiciona diante do desafio do Senhor. Deus está falando com você nessa noite aqui. Está na hora de receber essa voz, essa direção do Espírito sobre as nossas vidas. Sabe, nós devemos amadurecer os princípios das Escrituras sobre Cristo. Lucas 24, 27 diz assim, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constatava a respeito deles em todas as Escrituras. Jesus começou a explicar toda a palavra e começou a trazer entendimento, compreensão para eles. Lucas 24, 32, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Jesus começou a falar a respeito da palavra, o coração deles começou a queimar, começou a ter algo diferente ali. Eles não sabiam que era Jesus, os olhos deles não estavam abertos ali, mas alguma coisa dentro deles estava mexendo. Estava ardendo algo ali. Lucas 24, 32 diz assim, não estavam ardendo os nossos corações. Já repeti aqui isso. Mas João 12, 44, 45 diz assim, então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê, vê aquele que me enviou. Se você está em Cristo, meu irmão, nós devemos crer na palavra do Senhor. 1 Coríntios 2,16, nós porém temos a mente de Cristo. Filipenses 4,7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nova mentalidade, um coração fervendo pela Escritura, um coração fervendo pela palavra de Deus, um coração e uma mente renovada pelo Espírito do Senhor, e nós começamos a andar agora com Jesus, com uma mente renovada pelo Espírito. Jesus explicou toda a palavra para eles, o coração deles começou a queimar, algo diferente começou a acontecer. Lucas 24, 31, então os olhos deles foram abertos, e ele desapareceu da vista deles.
abra os seus olhos para o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Lucas 24, do 30 ao 31. Nós já estamos encerrando aqui. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram ele, e desapareceu à vista deles. Depois você lê melhor Lucas 24, amém? Você tem 2 temas aí para sua casa essa semana. Jesus pregou para eles. Eles entraram numa casa, né? Jesus ia continuar, mas eles chamaram Jesus para um tempo para entrar à casa deles, entrar naquele lugar. Você tem que chamar Jesus para entrar na sua casa, entrar nesses lugares, amém? Eles estavam ali naquele ambiente. Eles foram partir o pão. No momento que Jesus pega o pão, ele dá graças e ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles veem que aquele que estava diante deles era Jesus. Jesus naquele momento desaparece. Entenda algo. É no ambiente de mesa, que eles estavam na mesa, partindo o pão, que os nossos olhos se abrem e nós começamos a perceber Jesus de uma maneira mais profunda. A mesa, ela está falando sobre intimidade. O pão está falando sobre um alimento sólido, algo real sobre as nossas vidas. Quando nós estamos nessa relação com Deus, as escamas dos nossos olhos se abrem. Aqueles discípulos recebem uma revelação de Jesus. Nós vemos que logo após, Jesus ele sobe aos céus, ressurreto, porque ao 3º dia ele ressuscitou. Ele diz para os discípulos ficarem em Jerusalém, ali para receberem o revestimento do alto, né? Receberem poder do alto. Os discípulos agora, eles estão num certo lugar, clamando por esse revestimento do alto, e o Espírito Santo desce sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo naquela casa. Porque se Jesus não fosse, ele disse que ele não poderia enviar o Espírito. E ele foi aos céus, e ele enviou o Espírito. E nessa noite, com revelação, com esperança desse Cristo que é vivo e é ressurreto, eu quero convidar você a orar antes de nós encerrarmos. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, semana passada eu estava viajando, fui num encontro de missões em Goiânia. Essa semana estou aqui de volta. Se você quiser tomar um café comigo, tá certo? A gente pode marcar. Se você estiver precisando de oração, uma visita aí na sua família, nós como igreja, eu como pastor, estou à disposição para servir a sua vida. Amém, meus irmãos? Estamos encerrados, despedidos. Tenha uma semana abençoada pelo Senhor Jesus.